Então, boa tarde mais uma vez. Obrigada a todos pela companhia. Estou ansiosa para começar esse livro novo. E aí, antes da gente começar, quero só comentar algumas coisas para a gente alinhar, né? Eu sempre gosto de dizer que esse grupo é para ser bem participativo. Então, se vocês quiserem me interromper para comentar alguma coisa, compartilhar o que vocês sentiram com a leitura, o que vocês refletiram, só levantar a mão que a gente se organiza, né, para não ficar um pensamento muito cortado, mas quero que vocês se sintam à vontade para falar, é para participar, na verdade, né, então não se acanhem. Como os encontros ficam gravados no YouTube, a única coisa que eu peço é cuidado quando for compartilhar algum caso, né? Muita gente que é psicanalista, muita gente atende, então se for comentar algum caso de paciente, tenta falar de forma mais superficial, né? Porque como fica gravado, a gente tem que tomar esse cuidado com sigilo. Então, assim, eu sempre trago coisas da clínica, mas normalmente eu trago de uma forma geral, né, de tipo, a gente percebe isso na clínica, tem pacientes que funcionam dessa forma, coisas que a gente, né, não compromete o nosso sigilo e não corre risco de ter nenhum problema com isso. Então, só peço esse cuidado, mas podem trazer o que vocês ficarem pensando, coisas que vocês conectam com a clínica, que isso é muito importante e deixa muito mais valioso o encontro, né? Porque esse é o nosso objetivo. É justamente pegar um texto que talvez se a gente lesse sozinho, a gente ia ter uma visão A, e a gente, lendo em conjunto, vai ter uma visão A, B, C, D, E, e aí, compartilhando isso, a gente amplia muito esse estudo, né? Que é o meu objetivo com o grupo. Então, sintam-se à vontade, né, tanto aqui quanto lá no grupo, para falar sobre a obra, para comentar coisas. Às vezes a gente se identifica muito com coisas pessoais também, e aí se vocês se sentirem à vontade para trazer, fiquem, né, estamos todos querendo ouvir, né, e compartilhar. E mais ou menos isso. Acho que era isso que eu tinha pensado para avisar. Eu gosto de começar, eu sou daquelas, eu falei isso na leitura passada, eu sou daquelas que lê o livro de cabo a rabo, todinho, inclusive as orelhas, a contracapa, tudo. Então, aqui eu vou começar também assim, né? Então, vamos lá, o bonitinho aqui. Eu vou começar lendo essa orelha aqui, né, na capa. Então, vamos lá. Temos aqui 3 histórias em uma. E isso não é só uma frase de efeito. As experiências de Vera Iaconelli como paciente no divã e suas memórias familiares são costuradas e emolduradas pelo processo de reforma de uma casa. E não é possível saber onde estão as fronteiras entre cada uma das dimensões. Herança afetiva às avessas, o ânimo de construir a partir de quase ruínas não é mero dispositivo afetivo, nem a prova de poder de uma mulher analisada. E a Conelli não queria só compartilhar seus caminhos na vida ou na psicanálise. Ela é uma escritora. Sua casa é não apenas um abrigo, e sim um recurso literário eficaz. Mas a narrativa de uma vida não se constrói como um edifício. Por mais perrengues que possam se interpor entre o projeto e o resultado, ele parte de uma estrutura, completada com técnica e rigor. Ao narrarmos nossa história, o esquema se inverte. Para entendermos o agora, escavamos ou forjamos um esqueleto inteligível. Não à toa, tantos autores buscam nos romances recursos para compor a versão escrita de suas experiências. Em análise, no entanto, não vemos só o produto, mas o processo de escavação e forja, mediado pela prática psicanalítica. E de brinde, recebemos lições muito palpáveis das teorias de Freud, Lacan e companhia. A autora relaciona sua escrita autobiográfica a uma suposta incapacidade de escrever de outra forma que não seja tropeçando nas imagens que se sucedem. É essa série de tropeços, porém, que nos mostra que não há real separação entre experiências a princípio tão díspares quanto o encerramento de uma análise e a negociação com a figura ambivalente do pai. O crítico literário Davi Arrigucci Jr. disse certa vez que narrar é sempre deixar o desejo se mover à procura de um objeto esquivo.
Vera Iaconelli generosamente nos permite errar com ela nessa busca. E no meio do caminho, como em todos os grandes ensaios, nos deparamos com a bela e tremenda confusão da vida. Lígia Gonçalves Diniz. Eu procurei, né, quem é a Lígia, e ela é uma crítica literária, professora, escritora, jornalista, então ela tem bastante bagagem para fazer essa análise da obra, né, e trazer esse trechinho aqui. E aí, aqui no finalzinho, tem um textinho de um escritor brasileiro. Ele é autor de quase 20 obras, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2022, e ele diz assim: misto de ensaio autobiográfico de viés psicanalítico e romance de formação, a análise é a tentativa corajosa e persistente de interpretação de uma vida, sem se deixar enganar com autocomplacências de nenhum tipo. Nas entrelinhas de sua escrita límpida e precisa como fogo, que é belo e queima, Vera Iaconelli parece dizer o tempo todo a si mesma e ao leitor: com seu desamparo estrutural e suas epifanias duramente conquistadas, nossa existência é uma dádiva que improvisamos sobre o vazio. Fábio Corsaletti. Então, já dá um gostinho do que vem por aí. Então, vamos começar. Vamos ver o que a Vera Iaconelli... vocês conhecem a Vera? Todo mundo sabe quem é, lembra do rostinho dela, né? Ela é uma psicanalista que eu considero muito bem posicionada, assim. Eu acho ela uma mulher incrível, porque ela não tem medo de falar, não. Ela fala, e ela fala rasgado, sabe? Sem se importar. E aí eu às vezes fico pensando, eu falo, eu quero um dia poder chegar nesse nível, assim, né? De não se preocupar, porque querendo ou não, a gente se preocupa um pouco com os nossos pacientes que estão ali acompanhando as redes e tal, não é qualquer coisa que a gente consegue se posicionar. A gente não, né? Estou falando por mim. Mas eu, pelo menos, tenho ainda alguns receios de me posicionar sobre determinados assuntos, principalmente coisas muito polêmicas. E ela não. Ela já chegou em um ponto, né, que ela fala mesmo, e ela se posiciona, e ela é muito aberta. Ela tem ela participa de muita coisa, né, muito podcast, muito programa de entrevista, ela está sempre participando. Ela fala muito de maternidade também, né, tem alguns livros sobre filhos, maternidade e tal. E ela é sempre muito bem posicionada, assim, né? Eu acho que ela tem uma postura muito bacana, então é uma pessoa que eu admiro muito e estou ansiosa para ver, né, para conhecer um pouco mais dessa história dela por esse viés psicanalítico. Então vamos lá, página 7. Gosto de escrever ao som do martelete, mas agora é hora de almoço e não há barulho vindo da casa ao lado, apenas a batida do teclado do computador. Vai demorar para chegar o dia em que os sons da casa ao lado incluam os do meu teclado numa tarde ensolarada como hoje, o dia em que poderei habitá-la. Com sorte, mais alguns meses, talvez um ano. E aí é o que aquele primeiro textinho fala da reforma, né? Não sei se é uma reforma, uma construção, mas parece que tem uma casa ao lado ali que está passando por esse processo, e ela começa trazendo esse recorte, né? E aí ela vai dar início já maravilhosamente dizendo assim: comecei minha primeira análise porque meu irmão havia morrido 4 anos antes. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era submissa a ele e havíamos sido despejados. Não. Comecei porque precisava conversar com algum adulto que fosse confiável, nem que precisasse pagar para isso. Não. Comecei porque esse irmão estudou psicologia e morreu no ano em que se formaria, e fazer terapia era uma forma de me aproximar dele. Não. Porque eu tinha uma profunda identificação com essa mãe, de quem sempre tive pena sem entender sua participação ativa no drama de sua vida, e de quem temia me separar para bancar o meu desejo. Não. Porque foi indicação da ex-namorada do meu irmão, a quem o luto transformou em minha melhor amiga.
Comecei porque era nos Jardins, e eu morava no centro da cidade, e dava para ir a pé. Comecei minha análise porque eram 13 horas do dia 20 de novembro de 1982, e eu havia marcado uma entrevista com uma analista. Acabou a trégua. O martelete da casa ao lado volta a atacar. E aí, esse trecho, eu fiquei pensando, né, por que que se começa uma análise? Né? Quais são os motivos que nos levam a uma análise, que levam os pacientes a buscar uma análise? E, normalmente, isso é uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? O clássico, qual é a sua demanda? Né? Quais são as suas demandas? E aí, lendo isso aqui, eu fiquei assim, gente, como definir isso? Né? Como fazer um rol de quais demandas nos levam para análise? Né? O que nos faz decidir começar? Pode ser tudo isso que ela falou, pode ser nada disso, pode ser outra coisa que a gente não perceba, né? Então, o quanto é rico a gente olhar para isso e pensar, tá, o que que leva para uma análise? Será que uma coisa só nos leva para uma análise? Será que a gente se coloca nesse lugar tão difícil, tão gostoso, mas tão difícil, por um Esse, motivo só? esse não que ela coloca pontual aí é reflexivo, né? Não, não, Exatamente. não. Vários nãos, né? Em coisas que podiam certamente ser um motivo, né? E aí é isso. O que que é um motivo plausível para começar uma análise? Né? Eu já ouvi de muitas pessoas que dizem: ah, eu até tenho vontade de fazer terapia, mas não sei se eu tenho algum problema assim muito sério. Né? E você fica, será que precisa ter um problema muito sério? O que que é muito sério? Porque muito sério para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Né? Então, muito bacana esse trecho que ela começa já refletindo, né? O que que me levou a fazer uma análise? E será que a gente consegue responder isso de verdade algum dia? Pode falar, Ana. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu penso o seguinte, a pessoa, quando busca uma análise, ela está em sofrimento. O problema pode ser pequeno para mim ou para você, mas para ela é muito grande, né? Então, qualquer angústia que ela esteja atravessando, seja ela muito grande, seja um luto, seja uma decepção, uma traição, um medo, um desamparo, aquilo traz um sofrimento para a pessoa, sabe? Então, tanto que normalmente eu nem pergunto assim pelo WhatsApp o que está acontecendo, né? Eu falo, você deve estar num sofrimento muito grande, é uma angústia. E aí, quando a gente vai conversando, né, eu não pergunto qual é o seu problema, porque às vezes não é um problema só. Se aquela pessoa chegou na análise, é porque ela está Uhum. sofrendo, né? Não consigo dimensionar o tamanho do problema dela. Sim. E Ana, eu fiquei pensando enquanto você falava, quantas vezes é difícil colocar em palavras esse sofrimento, né? O sofrimento está ali, mas dar contorno para isso, colocar isso em palavras, às vezes é tão difícil que a pessoa só sabe que ela está sofrendo, né? Ela quer justamente achar uma forma de, né, de olhar para aquilo, de colocar aquilo em palavras. Então, eu fiquei muito reflexiva nesse sentido, até nessa nossa abordagem em relação aos pacientes, né? Como saber o que aquela pessoa está buscando, né? E aí eu gosto muito de perguntar, às vezes assim, o que que você espera, né? Não exatamente qual é a sua demanda, mas o que que você está buscando aqui, né? E aí muita gente fala, eu tenho ansiedade, ou eu tenho um trauma, né? A Kézia colocou aqui que muitas pessoas dizem que não precisa porque não tem nenhum trauma, né? E assim, o que que é um trauma, né? Também é uma pergunta. Então, é muito complexo definir isso, o que que leva alguém para uma análise, né? E às vezes é muito assustador até pensar sobre isso e se ver ali meio sem resposta, né? Então, a gente já começa a precisar ter esse feeling, essa sensibilidade, justamente nesse momento inicial, né? De como que a gente vai tratar essa pessoa que está chegando, sem que a gente
faça uma pergunta que ela não saiba responder, né? Dani, pode falar. Oi, Oi. tava com saudade de você. Também Boa tava tarde, com gente. saudade. Boa tarde. Olha, assim, trazendo para o contexto, essa jovem aqui, acredito que seja a Vera, que ela esteja falando da própria vida dela. Imagina, ela estava sem casa, foi despejada, pai alcoólatra, mãe submissa, perdeu o irmão que estava prestes a se formar na faculdade, tudo pela frente, um futuro que foi interrompido no meio. E ela finalmente aí se viu num, num, numa casa, num lugar que ela espera ficar pelo menos 6 meses. Então você vê a perspectiva de vida de uma pessoa, de uma jovem, e isso aí é um buraco negro. Você se vê sem casa, sem lenço, documento, os pais não têm referência, ela precisa fazer terapia, talvez não para acalmar a dor, mas para ter um adulto. Quem conversar com ela dizer que precisava de um adulto confiável, porque todas as pessoas ao redor dela não tinham condições. Sim, um mínimo Era suporte, isso. né? Já começou aqui no. Exatamente. Já deu logo uma lapada, já falou, olha aqui, olha o que vem por aí, né? Olha, sinta que história que vai vir por aí, né? E aí as meninas estão colocando aqui, a Valéria colocou aqui, me fez pensar que sabe que precisa e busca, mas ainda não sabe o real motivo, né? É aquilo, sabe que sofre, mas não sabe de quê, nem por quê, né? E aí isso vai sendo construído durante o percurso e às vezes leva muito tempo para conseguir nomear, né? E aí me veio aqui, às vezes até por falta de espaço, justamente, né? Imagina, né, como a Dani trouxe, uma jovem que está vivendo esse turbilhão de coisas aqui ao mesmo tempo, né? Como nomear o que faz sofrer, se tem tantas possíveis raízes de sofrimento aí, né? Às vezes é difícil ter esse espaço até para pensar por que eu sofro, né? E, em certa medida, todos nós sofremos, né? A Aline colocou. Talvez a pergunta seria por que ela não faria uma análise com tantas demandas? Exatamente. Como lidar com tantas demandas sem uma análise, né? Acho que é quase impossível exigir isso de alguém, né? E aí, de novo, eu gosto sempre de pensar no nosso papel enquanto analistas, né? O quanto muitas vezes, e na maioria dos pacientes que chegam com, né, como eu sempre falo, a gente não cabe a nós elencar o sofrimento que é mais doloroso ou não, né, mas pensando em pacientes que têm essa história, assim como ela traz, muito turbulenta, com muita coisa acontecendo, talvez o analista seja o único suporte que ele tem, né, e aí a gente precisa segurar bem ali o nosso papel para conseguir ser esse suporte, né? E aí, de novo, nada melhor que a análise pessoal do próprio analista para ajudar a gente a dar conta desse lugar, né? Então, vamos lá, continuando. Página 9. Entro no elevador, que tem 2 portas, uma de frente para a outra. Enquanto ele sobe, fico alerta, tentando adivinhar qual será a minha saída. Eu precisava de um elevador normal, com espelho, para conferir a cara nessa madrugada. Por que os hospitais insistem nessa decoração de hotel? Qual seria a inspiração? Férias eternas? 2 batidinhas na porta, um empurrão em câmera lenta, esticando o pescoço para dentro. Se não fosse permitido entrar, a porta estaria trancada, ou a lâmpada vermelha acesa, mas ainda assim, a sensação é de estar sendo inconveniente. Tudo em hospital é inconveniente. Envelhecer é inconveniente. Morrer, nem sempre. Que frase, hein? Pra gente pensar aqui sobre isso. Que até nem só o envelhecer, né? O viver é inconveniente, né? O morrer nem sempre, realmente, a gente nem sabe como é que é, né? Esse morrer, mas que o viver é inconveniente, ele é.
O tempo todo tem inconveniências que fazem parte desse viver, né? Já no quarto, o olho encontra o nome no mesmo instante. Ao pé da cama, na lousa branca mal preenchida, está lá o meu nome, sem tirar nem pôr. Paciente Vera. Protocolo para alto risco de queda. A qualquer momento, meu nome corre o altíssimo risco de queda. Um nome caindo de forma irremediável. Você parece bem, apesar de tudo que me relataram dos fatos que te levaram a ser internada com urgência. Foi perdendo o controle da mão, a boca entortou, o olhar de pavor, corre no meio do bingo. Será que continuaram a partida depois que você foi retirada numa cadeira de rodas? 95 anos. Nem parece. Abre aspas. Gostaria de pedir um minuto de silêncio para aquela senhora que acabou de ser levada pela ambulância e cujo nome e paradeiro desconhecemos. Bingo! Um minuto de silêncio não, ela saiu viva. Alguém grita, acusando o lapso. Minha cabeça vai longe, que é onde eu preferi estar. E aí, não sei se vocês estão sentindo, parece que eu estou entrando dentro da cabeça dela quando eu vou lendo, né? O jeito que ela vai escrevendo, parece que a gente está entrando lá nesse, né? Uma parte está aqui no hospital, uma parte está devaneando sobre o que aconteceu, né? Acho que ela vai colocando a gente dentro da cabeça dela, realmente. Chegou a Vera, filha da dona Vera. Essa piada não falha. Nome e sobrenome idênticos, homônimas. Ou pior, chegou a Verinha, mulher feita, mas com o nome no diminutivo, como se fosse socialite. Nome de socialite não foi feito para ocupações reais, foi feito para convite de festa e coluna social. Não é o meu caso. Diminutivo também serve para aquelas senhoras que, apesar de já terem tido 10 filhos, nunca alcançaram o status de adultas. São titis, fifis, sei lá. E aí, quando eu li isso daqui, eu lembrei que eu já tinha visto em algum lugar ela falando isso, que ela e a mãe têm um nome exatamente iguais. E eu fiquei pensando, gente, o que isso causa no psiquismo de uma criança, né? Vamos pensar de uma criança ali, que já tem esse nome que é algo tão significativo, né? Eu não sei se para vocês, de vez em quando, aparece algumas demandas relacionadas a nome, como que foi a escolha do nome dos pacientes e tal. Tem alguns pacientes que é muito interessante observar o efeito do nome, como que esse nome foi escolhido, assim como às vezes a gente busca a história de como foi a gestação, né, como que foi para a família receber a notícia da gestação e tudo mais, o nome é algo que carrega um significado muito grande, né, e aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, cara, como que deve ser para uma criança, né, você está sempre ali vinculada à sua mãe diretamente, porque o nome é igual, né, o que separa essas duas pessoas, né, me veio isso na cabeça. Pode falar, Aline. Eu estou só pensando numa das demandas que ela colocou ali na página 7, porque eu tinha uma profunda identificação com essa mãe. Imagina mais o nome ainda, gente. Exatamente. E aí, qual o impacto desse nome nessa identificação que surgiu também, né? Imagino que alguma coisa ficou a partir disso, né? E aí, a gente, pelo menos eu observo muito na clínica a questão de sobrenome também, né? Às vezes, um sobrenome que é de um lado da família, que não é tão aceito assim, e se recusa aquele sobrenome, só usa o outro. Então, essa coisa do nome e do sobrenome tem um peso muito grande para o sujeito, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, muito curioso isso, né? Queria perguntar para a mãe dela, por que a senhora botou o nome igual, né, na sua filha? Sabe que eu tenho uma tia que o nome dela, o sobrenome é diferente, mas o primeiro nome é igual ao da minha avó, né? A mãe e a filha têm o mesmo nome. E eu sempre achei isso muito estranho. Eu falei, gente, por quê? Né? Acho que um dia eu vou perguntar à minha avó o que ela pensou nisso. Né? Por que colocar o mesmo nome
do seu filho, né? O que isso diz da pessoa também? Acho que é algo que para mim é intrigante. Eu fico assim, né? Que eu, por exemplo, não colocaria num filho o mesmo nome que o meu. Até porque é meu nome também, né? Até uma individualidade nesse sentido. Então, fiquei pensando, né? Minha cabeça foi longe aqui. Mimimi, isso mesmo, né? Tipo, tô projetando tanto ali que essa pessoa seja, né, algo que eu espero que até o nome é igual, né? Claro, estamos devaneando aqui, né? Não sabemos se é isso, mas é uma possibilidade. A Yolanda colocou: o meu nome é o mesmo da minha tia, até hoje não sei por quê. Olha só, tá vendo, gente? Essa coisa do nome dá pano para manga, né? Se a gente for pensar. E é interessante saber a história do nome da gente, por que foi escolhido, né? O impacto que isso traz. Então, achei bem legal, assim, achei bem curioso. E vamos ver se ela vai, né? Acredito que ela vai desenvolver de alguma forma, talvez lá na frente, como que isso a impactou, mas já abre 77 abinhas aqui na nossa cabeça de psicanalista, né? Pensando em tudo que reverberou aí esse nome igual. A Yolanda tá mandando umas carinhas pensando aqui, acho que ela ficou intrigada também. A Aline colocou, minha prima colocou o meu nome na filha. Olha só, Aline, que legal. Você já perguntou para ela por quê? Já, é porque daí ficou nome e sobrenome igual. É Aline Lanza, Uhum. igual, os nomes iguais. Ela disse que é porque achava sempre meu nome bonito. Não foi Tá? vinculado à pessoa diretamente. Não, se fosse, eu me sentiria homenageada, né? Mas não. Sim, sabe que eu tinha um nome, eu sempre gostei muito do nome Alice, né? E aí desde criança, eu tinha uma boneca que chamava Alice, eu gostava muito e eu falava que a minha filha ia se chamar Alice. Só que eu sou uma das netas mais novas e minha família é muito grande. E aí veio um primo meu bem mais velho, teve uma filha e botou o nome Alice, e eu fiquei super chateada. E aí, olha, eu não teria coragem de colocar, porque já existe alguém ali, né? E para mim ia ficar repetido esse nome, né? Então eu tive que tirar o Alice. Mas olha como isso é individual para cada um, né? Para sua prima não teve problema nenhum, ela quis colocar porque é o nome que ela gosta, né? E independente de já ter você, ela quis uma outra Aline Lanza. Mas é aquilo, né? A individualidade, é entender o que para aquele sujeito significa, né? Como que é lidar com isso, de um nome igual, ou de não poder, no meu caso, colocar o nome que eu queria, né? Achar que eu não posso colocar. Então, realmente, o nome, acho que é a nossa capa, vamos dizer assim, né? Pensando no livro aqui, é o primeira identidade, talvez, né, assuma esse papel. Então, é muito importante. Então, eu gosto também de, às vezes, fazer essas investigações com esses nomes dos pacientes. Eu gosto muito de perguntar o nome das pessoas para o paciente. Então, ele está contando a história, é a mãe, a tia, a avó. Eu gosto sempre que ele dê o nome dessas pessoas, né? Porque eu gosto de me situar ali, porque aí fica mais fácil também de identificar, mas porque eu acho interessante também trazer sempre esses nomes para a análise, né? Eu gosto de fazer dessa forma. Pode falar, Kézia. Você sabe que, falando, Jéssica, da primeira identidade, né, que é o nome, eu me lembrei de uma coisa muito engraçada que a gente seguido comenta com as pessoas. Eu tenho uma filha de 3 anos e quando a gente diz, ai, minha filha, meu bebê, princesinha, ela diz, não sou bebê, eu sou Laura Bert, que o nome dela é Laura Filenbert. Então ela já se coloca nesse lugar de única, sabe? Não, eu sou Laurinha Bert, sabe? E a gente acha tão lindo porque eu percebo assim uma personalidade forte nela, sabe? Eu percebo assim que eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho, porque ela tá identificando esse lugar único dela, sabe? E sentindo, fazendo com que isso seja valioso para ela, pelo que eu percebo assim. Eu pensando na minha infância, né, e como eu fui criada, eu acredito que nunca faria isso, sabe? Teria assim essa personalidade de falar, de me achar por causa do meu nome. E eu acho isso tão lindo nela, sabe? Eu acho tão bonito porque eu me sinto assim muito feliz e realizada, sabe? Pela forma como ela tá identificando e se acaba assim verbalizando o que ela tá sentindo, né?
pelo nome dela ser tão importante para ela, sabe? Isso é muito bom. Sim, que legal. Tão fofo, né? Essas crianças me deixam encantadas, né? E aí, eu fiquei pensando aqui que foge um pouco disso, mas até a questão do nome social, né? Que olha como é algo que é importante para a pessoa e que precisa ser valorizado, né? É isso, é a identidade, é a primeira identidade ali que essa pessoa se identifica. E aí, acho que quando você fala, né, ai, minha princesinha, não sei o quê, é algo, é carinhoso, mas é muito geral, né? Então, não, peraí, princesinha não, eu tenho um nome que eu já, né, assumi como meu ali, que me identifica mesmo. E aí, trazendo de volta para o livro, imagina a Verinha, filha da Vera, né? Já coloca nesse lugar no diminutivo ali, aí tem essa submissão que ela traz, então acho que isso, né, vai permeando ali através desse nome que poderia ser uma coisa muito banal, mas não, gera alguma coisa ali no psiquismo, né? Então, muito interessante. O nome da gente, acho que tem um significado bem legal, né? E quando a gente consegue olhar para esse significado, se apropriar dele, né, seja ele qual for, acho que faz uma grande diferença. Então, vamos lá. Sua pele, mãe, está desistindo de recobrir o recheio. Muito branca, transparente, com as veias invadindo a superfície cada vez mais. Como chama aquele rolinho vietnamita feito com folha de arroz? Rolinho de folha de arroz? Deve ser isso. Perdi metade da explicação da enfermeira, tomada pela urgência de pensar nos bolinhos. E aí, de novo, né, ela traz esses pensamentos, e aí eu volto lá para trás, que ela diz, minha cabeça vai longe, que é onde eu preferi estar. Então, ela não queria estar ali, ela não queria estar escutando a enfermeira explicando. Então, está mais importante naquele momento, né, para o que ela está sentindo, ela pensar no nome do bolinho vietnamita do que explicar, do que escutar aquela explicação. Então, esse devaneio dela aí, que ela tenta nos colocar dentro da cabeça dela, diz muito sobre como ela está lidando com aquela situação. Os exames sairão em breve. Tudo leva a crer que foi um micro-AVC, mas os movimentos do lado esquerdo já estão retornando. Você é forte, mãe, e quer muito viver. Nunca sei qual das duas coisas é preponderante, mas impressiona. Totalmente lúcida e razoavelmente saudável, querendo muito viver ou temendo muito morrer. Sei lá. Ela falou que é 95 anos, né? Isso, 95 anos. Teve um tempo em que eu pensava muito na minha morte. Era uma espécie de alucinação controlada, vislumbrando o próprio limite da possibilidade de vislumbrar, imaginando o precipício enquanto o corpo permanecia imóvel sobre a cama, em perfeita segurança. Gastei horas nisso, como quem desce a montanha-russa de novo e de novo, ciente de que se trata de um perigo sob total controle. Zero proximidade com a morte, só uma sensação ruim e desgastante. Um exercício do nada. Fico com ela sim, pode ir para casa. Fica aqui com ela todo o tempo que você precisar, mas pelo amor de Deus, volta logo, porque detesto ter que ficar aqui presa sem poder correr para minha vida. Achei muito legal essa frase, né? Fica o tempo que você precisar, mas por favor, não precisa de muito, não, né? Volta logo. Minha irmã mal arreda o pé dali. Vai só buscar coisas no apartamento onde ela e minha mãe moram e voltar correndo. Como se duas Veras não pudessem ocupar o mesmo lugar no espaço. Uma atada à cama e outra escapando por um fio, pela fiação, pela ficção. Houve um tempo em que eu quis muito ter momentos a sós com você, nos quais pudesse perguntar sobre coisas que você tinha me contado décadas atrás. Não anseio mais por eles. A enfermeira entra, vem medir alguma coisa, se apresenta, respondo o meu nome e vejo o interesse na coincidência. Sim, somos homônimas. Eu sou a filha que vem pouco e fica pouco. Sou a Verinha.
perceberam que ela fala, né? Eu já comecei dizendo que ela fala mesmo, e pelo jeito no livro não vai ser diferente, né? Ela não hesitou em dizer que ela não queria estar ali, que ela não anseia mais por momentos a sós com a mãe, né? Então, assim, eu pensando no livro anterior, em que a gente comentou, né, sobre todo o cuidado do Alexandre, é lógico, são relações diferentes, pessoas diferentes e tudo mais, mas quero só comparar a forma de escrever mesmo, né, de expressar ali. Ele tinha todo esse cuidado, esse respaldo, né, para proteger, não sei, né, foi como eu interpretei, para proteger esses pais, esses avós, todas aquelas pessoas. E ela, pelo menos nesse pequeno recorte que a gente leu, parece que não tem tanto essa preocupação, né? E não tem a preocupação também de dizer como ela se sente em relação a essas pessoas. Então, ela está sendo bem direta. Então, acho que vai ser uma leitura com uma pegada bem diferente do que era o do Alexandre, né? Ela vai ser talvez mais direta, assim, mais incisiva, né? Vamos ver. É bem forte, né? Vem pouco e fica pouco. Ela já traduziu, ela já pôs a personalidade dela, né? Eu sou a filha que vem pouco e fica pouco. Sou a Verinha. Ela já está mostrando quem ela é, né? Sim, exatamente. E aí, eu fiquei pensando com essa última frase também, né, da forma que ela se define, da forma que ela entende que as pessoas já enxergam ela também, né? Então, deixa eu já encurtar aqui o caminho, deixa eu já dizer que sou a filha que vem pouco, fica pouco, que eu já me identifico, não precisa nem da pessoa raciocinar muito, né? Ela já vai lá e já diz, e é isso. Acho que perpassa por essas duas vias, né? A forma como ela se vê e a forma como ela acha que o outro a vê também, né? Vamos lá, página 12. Muitos são os caminhos que nos levam a procurar a ajuda de um psicanalista. E todos passam por um certo caldo de cultura que entende que a psicanálise seria uma resposta para o sofrimento. Calhou de eu sentir uma tristeza enorme aos 17 anos e de conhecer uma psicóloga que conhecia uma psicanalista. Daí, para cair de costas no divã, foram 2 palitos. Já o percurso que me levou a precisar de ajuda é bem mais custoso de descrever. Resisto o quanto posso. E eu achei muito legal essa marcação que ela faz, né? O que fez ela cair de costas num divã, ela definiu perfeitamente, né? Existia uma tristeza, conheci uma pessoa que conhecia outra pessoa, papum, estou no divã, estou numa análise. Mas aí, o que fez ela precisar dessa ajuda é muito mais complexo, e achei incrível ela colocar que ela resiste o quanto pode. Porque é aquilo, né? Olhar para o que faz a gente sofrer, não nesse ponto direto, né? De, é uma ansiedade, é uma depressão, é uma síndrome do pânico, essas coisas muito nomeadas, né? Pela cultura e pela sociedade, é muito mais fácil, talvez, dizer, por causa disso, ponto. Mas olhar para tudo o que gerou isso, que é justamente o que a gente faz no percurso analítico, a gente vai resistir, né? Querendo ou não, a gente vai resistir. E ela reconhece aqui que ela resiste, né? Essa história tem infinitas versões possíveis, e qualquer coisa que eu disser a partir daqui será mais uma delas. Ou seja, construções e improvisos sobre um vazio original. Nasci a 5ª filha em uma prole de 6, ou deveria dizer 8, uma vez que meu pai teve 2 filhos fora do casamento, cuja existência só descobri na adolescência. A lembrança dos 6 filhos é uma das mais preciosas memórias da minha vida. Congelada numa cena em que estamos todos de banho tomado e de pijama, amontoados no sofá da sala, brincando de fazer sombra à luz de velas. Lembrança encobridora, como diria Freud. Uma cena que recobre outra, mais difícil de encarar, servindo de índice e de despiste. A falta de luz
não é um indicativo de pobreza. No caso, a pobreza havia sido uma realidade da infância dos meus pais, não da minha, mas ela revela como nos virávamos diante do imprevisto e da falta, nos amontoando, rindo e ignorando. Tudo é perfeito nessa lembrança. Tudo é contagioso e melancólico. As interpretações que fiz dela equivalem a décadas de choro e ranger de dentes sobre o divã. Escrevendo essas linhas, me pego arriscando mais uma interpretação, inédita. Das 6 pessoas que compõem a foto do sofá, 2 faleceram precocemente. Os 2 irmãos mais velhos. O primeiro aos 24 e o segundo aos 45 anos. A primeira morte rompeu o arranjo instável de uma família disfuncional. E aí, instável e família disfuncional, mas ainda assim existia um arranjo, né? Se arranjavam ali, mesmo assim. E aí, pelo menos foi o que eu interpretei, né? E que aí essa primeira morte vem romper isso. Que por mais que fosse instável, ainda existia um arranjo. E aí dá a sensação de que essa morte rompeu. Então, acho que a instabilidade ficou, né, solta ali, sem um arranjo dessa família que ela já nomeia como disfuncional. Essa é a praga do sentido, infindável em seu gozo de produzir mais e mais versões para aquilo que somos incapazes de inscrever. E aí, fiquei pensando na nossa própria história, né, nos nossos porquês, né, pensando no que nos leva à análise, o que nos leva a ser analistas também, né, eu sempre me pergunto isso. Eu tenho uma professora que ela fala que certo da cabeça a gente não é. Se a gente escolheu ser psicanalista, é porque tem alguma coisa e já denuncia que alguma coisa desarranjada tem, né? E eu acho que é bem isso, a gente é atravessado por algo que nos faz se interessar por isso, né? Então, nem finjam, porque eu sei que todo mundo, né, tem aquele quê de desarranjo ali. E aí, o quanto às vezes a gente nos pega no discurso e vê os pacientes também sempre tentando achar esse porquê das coisas, e são tantos porquês, infindáveis porquês, e aí ela fala, né, que às vezes a gente é incapaz de inscrever isso, e aí a gente vai elaborando diversas versões, e talvez é assim que a gente elabore o sentido das coisas, né, mas o quanto esse movimento acontece muito, a gente ir, né, passando por diversas versões e nunca chegar a uma versão final. Né? Talvez não exista uma versão final. Né? Tudo perpassa todas essas versões. Lacan usará a sonoridade da palavra jouissance. Não sei pronunciar isso, então vocês me perdoem, eu vou falar do jeito que eu acho que é. Gozo, para falar em jouissance, gozar do sentido. Espertinho esse Lacan. Tive que esperar pela análise lacaniana para dar um corte nessa expectativa que haveria a derradeira versão. Que é isso, né? A versão final, aquela que explica tudo, né? Antes disso, foram anos dando cabeçada em busca de uma palavra final. Freud diz que o trauma é precedido pela calmaria para a qual sonhamos voltar, na expectativa impossível de recolocar a pasta de dentes no tubo espremido. Buscamos refúgio nas cenas que antecedem o acontecimento trágico, recriando um momento idílico, né, utópico, fantasioso, antes do mal súbito. Eu fiquei muito pensativa com essa frase aqui, pensando em pacientes que têm uma necessidade muito grande de exercer um controle sobre as coisas, que estão sempre tentando manter as coisas ali sob o controle deles, sempre tentando prever o que vai acontecer, fazer tudo para que nada saia do eixo, né? Eu identifiquei muito com essa coisa que ela fala desse desejo de voltar para a calmaria que existiu em algum momento, né? E aí
pensei por outro lado também do medo de voltar ao caos. Então, acho que tudo isso leva o sujeito a tentar se arranjar ali, para tentar controlar isso e manter essa calmaria ilusória e fugir desse caos, fugir desse traumático, fugir daquilo que causa dor, né? Então, fiquei pensando muito nesse movimento. Não sei se vocês interpretaram assim, se vocês pensaram outra coisa. Ninguém? Vamos continuar. É como se, no meio de uma guerra, sonhássemos... Só terminar aqui e deixa você falar, né? Só terminar o parágrafo. É como se, no meio de uma guerra, sonhássemos com o tempo anterior ao fatídico bombardeio, no qual perdemos um ente querido, sob a condição de esquecermos convenientemente que já estávamos em guerra. Então, aquilo, a guerra já estava acontecendo, né? O caos já estava ali, mas talvez o bombardeio foi aquilo que marcou, né? Aquilo que se inscreveu ali naquela história como... Como se o antes daquilo fosse suportável. O momento e o depois, talvez não. Então, o desejo de voltar para antes daquilo. Né? Pode falar, Dani. Obrigada, Jéssica. Não, eu estava vendo aqui que ele diz assim, poxa, queria muito voltar àquele momento antes da bomba ter estourado, né? Eu lembro que eu, enquanto paciente, tive um momento muito traumático na minha vida adulta, né? E aí eu estava falando com uma terapeuta, e assim, em lágrimas e tudo, né? E eu dizendo para ela assim, eu gostaria muito que tudo voltasse como era antes, tipo 2, 3 dias atrás. Olha, juro para você, ela falou assim, direto. Então deixa a reflexão aí. Vale a pena ser direto ou não? Ela jogou direto para minha outra bomba. Não vai voltar a ser como antes. Juro para você. Então, assim, aí eu tive que superar 2 vezes, dois traumas. Um de que eu não ia voltar como era antes, e o outro de que eu tinha que lidar com isso como. Fica aí a reflexão. Vale a pena jogar a bomba em cima da outra bomba? Sim. E aí é muito de... É o momento de jogar essa outra bomba, né? A pessoa já está ferida ali, né? Eu acho que talvez jogar essa bomba em algum momento seja necessário, mas será que era esse o momento, né? Fiquei pensando nisso. E aí, como você disse, tem jeitos e jeitos de jogar essas bombas, né? Talvez não precise ser assim, né? Mas, enfim. Obrigada por compartilhar, viu, Dani? Acho que é isso. E aí, o quanto, assim como o luto, né, me veio aqui na cabeça, esse processo de elaboração mesmo desse trauma, acho que dá para dizer assim, né, não é imediato, né, não é automático. Talvez esse refúgio que ela traz, que a gente busca nessas cenas que antecedem aquele acontecimento trágico, seja algo que a gente precisa, em certa medida, se agarrar por um momento para conseguir, né, digerir aquilo que aconteceu. Talvez esse refúgio, às vezes, seja necessário, né? O próprio Freud falava que, às vezes, a gente precisa de uma fuga, a gente precisa se agarrar a uma fantasia, né? A fantasia nem sempre ela é um sintoma que está atrapalhando o sujeito. Às vezes a fantasia ela é necessária para que aquele sujeito consiga elaborar aquilo que ele viveu, né? Então, de novo, a nossa profissão não é fácil. Ser analista, estar ali nesse lugar, não é simples, né? E não que a gente vá acertar sempre, mas acho que ter essa sensibilidade, né, para que horas eu vou jogar essa bomba? Como que eu vou jogar essa bomba? Esse paciente está preparado para outra bomba nesse momento? Né? Acho que são várias questões que, como eu disse, acho que algumas bombas de vez em quando têm que ser jogadas, né? Mas não precisam ser, assim, jogadas de qualquer jeito, né? Pode falar, Aline. É que ali a realidade já é tão dura, né? E pensando ali na Daniele falando, a realidade já estava tão difícil, né?
Então, essa sensibilidade é que vai fazer toda a diferença para essa elaboração, né? Sim, exatamente. Virginia, pode falar. Mas, de repente, o paciente, ele mesmo pode jogar bomba, ele mesmo pode reconhecer, nada vai voltar a ser igual. A partir do trabalho terapêutico, né, como analista, ele reconhece, ele percebe, e a bomba ele mesmo lança, e aí ele está mais preparado. Não somos nós que lançamos a bomba, é ele mesmo, né, a partir de um certo trabalho terapêutico aí, né, um conjunto. Essa é a minha visão também. Perfeito, Virginia, perfeito. Incrível você trazer isso, realmente, né? Acho que a gente é aquilo, a gente sabe algumas coisas, né? Não no lugar de saber mais que o paciente, mas a gente percebe algumas coisas, mas não cabe a nós botar aqui na cara dele e falar, toma, é isso, né? Isso não é o nosso papel. Isso aí a sociedade faz, muita gente faz o tempo inteiro. A internet, né? Os vídeos de autoajuda aí, de descobertas, os 10 passos para descobrir tal coisa, isso aí eles têm aos montes, né? Acho que pensando por esse viés é justamente, às vezes a gente joga essa bomba em pequenas doses, né? A gente vai soltando ali um pouquinho, acho que justamente para propiciar essa preparação, para que ele consiga olhar para essa bomba e falar: essa aqui eu vou ter que aguentar, essa aqui não tem jeito de fugir, né? A Amanda colocou aqui. Mas será que não é justamente o choque da realidade que pode fazer a pessoa se nortear? Não de modo desrespeitoso, mas realista. Depende, né? Pelo menos o que eu acho, depende muito. No caso da Dani, pelo que ela traz ali, a sensação que dá é que ela estava num momento de muita fragilidade, né? Eu acho que você dá um choque em alguém que já está em choque, né? Não sei. Eu não acho que funciona, né? Eu acho que talvez aquele sofrimento precisa ser elaborado ali, né, com mais delicadeza, com mais tempo, né? Então, pelo menos a minha visão é de que esse choque em cima de choque talvez vai eletrocutar esse paciente e não sobreviva, esse psiquismo talvez não sobreviva a isso, né? Não sei o que vocês acham. Ah, tá. A Dani colocou aqui que, para contextualizar, né, que era uma chamada telefônica de um número de emergência para a saúde mental lá na Alemanha, que é onde ela mora, né, e ela encaminhou para uma terapeuta. E assim, claro, né, é um caso isolado, não é alguém que estava te acompanhando ali e tudo mais, mas não julgando, mas já julgando, é, daria para ter um pouco mais de feeling. E aí, de novo, não é que a gente é melhor ou que a gente sabe mais, todo mundo vai, às vezes, dar uma escorregada em um manejo, algo que o paciente não estava preparado para pensar ali naquele momento, isso aí faz parte, né? Mas o meu jeito é de não sou de ficar dando choque no paciente, não. Sou mais do estilo da Virgínia, de ir preparando o terreno para que ele tenha ferramentas para enxergar aquilo, né? A gente vai tratando aquela bomba ali para que ela vá surgindo, mas não jogar e falar, se vira com isso, né? Kézia, pode falar, não desiste não. É exatamente como você falou, Jéssica, esse choque de realidade muitas vezes pode ser falado no momento certo ou não, né? Eu acho que vai muito da forma de falar, sabe? E de o analista ter essa sensibilidade de perceber se o paciente realmente está em condições de suportar isso. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu estava lendo ali, nossa, eu disse, isso aqui aconteceu comigo na minha análise. E a minha analista fez isso. Ela me deu esse choque de realidade, mas ela falou de uma forma tão acolhedora, sabe? Tão sensível que, ao mesmo tempo que eu percebi, eu acredito que eu consegui superar aquilo, sabe? Umas semanas depois da análise, eu fiquei um pouco pior. Pensando agora, eu percebi que eu fiquei um pouco pior.
mas eu amadureci muito e consegui reconhecer aquilo como verdade, né? Consegui reconhecer aquilo. E então eu acho que, como tudo, é muito subjetivo mesmo, sabe? Da analista e do paciente, né? Sim, com certeza. E é isso, né? Talvez ao te lançar esse choque de realidade, ela já estava te preparando de certa forma, né, ali durante o processo. Eu acho que é isso. Como eu disse, não é que eu acho que a gente não vá dar um choque de realidade, ou talvez não de dizer, mas de perguntar alguma coisa para o paciente que faça ele mesmo refletir sobre aquilo, né, e reconhecer, mas acho que existem formas e momentos de se fazer isso, né, e aí é essa sensibilidade que a gente precisa ter para e o vínculo com o paciente, né? Porque tem pacientes que eles aguentam os trancos assim e realmente se reinventam a partir daquilo e tal. Tem paciente que não, né? E tem momentos na vida de cada um. Então, por isso que, né, deixa eu ver quem que colocou aqui, a Amanda, né? Colocou essa observação, eu respondi, depende, né? Vai depender muito. E aí depende muito desse vínculo que a gente estabelece com o paciente para conhecê-lo minimamente, para entender qual que é o efeito disso aqui, né? Esse choque de realidade, será que realmente vai trazer benefício agora ou dá para a gente ir preparando esse terreno primeiro, né? A Valéria colocou aqui que o Winnicott, na sua literatura, enfatiza que o manejo é mais importante do que a interpretação. Saber o momento de entregar a interpretação para o paciente, me fez lembrar disso. Exatamente. Né? Isso, acho que é a joia, né, que a gente precisa ir lapidando, né? A gente conseguir saber esses momentos. E às vezes o paciente não sabe, não enxerga o que a gente enxerga, justamente porque ele não está pronto para enxergar aquilo, né? Isso também já é um indício. E tem coisas que às vezes estão ali escancaradas, mas ele não está pronto para ver, né? E aí não é o nosso papel falar assim, aqui, ó, olha aqui, veja isso, né? Então, a Josi colocou, depende do vínculo e do tempo de análise. Sim, e depende do paciente também, né? Tem paciente, como eu disse, tem pacientes que lidam bem, que gostam, né? Que tem gente que chega e fala, eu procurei análise porque eu quero, né, alguém que me deu uma sacudida e tal. Outras pessoas já precisam daquele colo, né? E aí é isso. A gente é um analista diferente em cada sessão, né? Tem gente que é desses que quer uma sacudida, mas em determinado dia ele vai chegar precisando de um colo. E aí a gente vai ter que saber se esse colo para ele também, né? Acho que é isso. Então, depende do vínculo, depende do paciente, depende do tempo, depende do dia, do ambiente da análise daquele momento. Então, é tudo muito depende, né? Virginia, você quer falar? É porque a mão tinha ficado levantada. Não, tinha ficado. É que eu preciso, ter que atender, né? Daqui a pouco Sim. já. Não, a gente já Quase vai terminando, né? encerrar aqui também. Eu nem vou continuar, né? Já deu 5 horas, né? Deixa eu só marcar aqui. Ficou faltando o finalzinho da página 13, então a gente continua semana que vem. O que vocês estão achando? Me contem, quero ouvir vocês. Estão curiosos para saber o restante dessa história? Sim? Tá bom. Deixa eu encerrar aqui a gravação e aí a gente faz nosso registro. Ainda está bem no início, né? Mas pela linguagem dela vai ter muita coisa e muita demanda para reflexão, né? Sim, Reflexão sim. e aprendizagem. Eu estou ansiosa por isso, sim. Tá bom?